Bom dia, amada igreja. É um imenso privilégio, é um prazer enorme estar aqui nessa manhã para compartilhar a palavra do Senhor com cada um de vocês. E hoje nós meditaremos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos 25 ao 34. Peço para que aqueles que forem encontrando se coloquem de pé para lermos a palavra do nosso Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos 25 ao 34. Amém? Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comemos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas, todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Oremos. Pai Celeste, Deus bondoso, viemos aqui, Pai, com o intuito de aprender mais sobre Ti, de Te louvar, de cultuar o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Abençoa, Paizinho, essa palavra e que todos possam sair daqui mais confiantes que o Senhor é o nosso provedor. É isso que Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Irmãos, pouco antes do texto que lemos, culminando no versículo 24, Jesus, ele fala sobre lealdade. E Jesus, no seu discipulado, ele requer de nós lealdade e confiança. Hoje, nós focaremos um pouco mais na confiança. Pois como sermos leais a quem nós não confiamos? Não é verdade? Então, a primeira coisa que nós precisamos é recuperar a nossa confiança, porque é ela que nos mantém com o olhar fitos em Jesus. É a confiança que mantém o nosso olhar fixado naquele que é o nosso Senhor e Salvador. E a nossa vida, ela apresenta diversas dificuldades, vários percalços, várias ansiedades que os momentos trazem, que o trabalho traz, que a família muitas vezes traz. E essas dificuldades, esses percalços, eles turvam a nossa visão que estava olhando para Cristo. E nós nos preocupamos com o amanhã, porque de certo modo, nós temos medo de sermos irresponsáveis. E é preciso que a gente se atente desde já
que Jesus, no seu discipulado, ele não requer de nós uma confiança irresponsável. Jesus, ele não quer discípulos irresponsáveis. Ele quer discípulos leais. E lealdade é diferente dessa confiança cega e irresponsável. Então, Jesus, ele trabalha com seus discípulos o que ele não requer de todos. Jesus, ele não requer de todo mundo a confiança e a lealdade. Ele requer daqueles que são discípulos dele. Obrigado. Pois nós, filhos dele, nós somos súditos de um rei. E ele requer isso dos seus súditos. Esse texto, ele traz 3 argumentos muito importantes para nos ajudar a recuperar a confiança nas intempéries da vida. O primeiro argumento, ele vai do versículo 25 ao versículo 30. E Jesus, ele traz 2 exemplos: as aves do céu e o lírio dos campos. E a gente observa que o jeito de Jesus ensinar é sempre semelhante. Ele traz um princípio, e quando esse princípio é de difícil compreensão, ele traz exemplos para ilustrar. E que aquelas pessoas, os discípulos, aquelas pessoas que acompanhavam Jesus pudessem entender melhor. O segundo argumento vai do versículo 31 ao 33. E esse argumento é o da identidade, na qual ele vai oferecer uma comparação entre aqueles que são súditos dele, de Deus, e aqueles que não são. Aqueles que são filhos e aqueles que não são. É o argumento da identidade. E o terceiro argumento é no versículo 34, bem menor. É um argumento do tempo. E nesse argumento, Jesus, ele dá um direcionamento. Ele nos dá uma direção para seguirmos na vida. Começamos, então, pelo primeiro argumento. Jesus, no seu texto, ele começa: o primeiro dos 3, não se preocupe. Ele começa pelo primeiro dos 3, não se preocupe. Mas, antes disso, ele começa: por isso, portanto. Então, podemos perceber que Jesus, ele não está iniciando um novo sermão. Ele não está começando um sermão do zero. Ele parte do pressuposto que os discípulos, que antes ouviram sobre a lealdade, agora vão ter que aprender as implicações dessa lealdade. E o primeiro, não se preocupe, ele fala: não se preocupe com a sua vida, quanto ao que comer e ao que beber. Irmãos, Jesus, ele não estava se referindo àqueles que se preocupam com a vida cotidiana, que traz as suas preocupações. Ele está se referindo àqueles que reduziram a vida ao que vestir, eles reduziram a vida ao que comer e ao que beber. Jesus está se referindo e falando para essas pessoas, porque para essas pessoas, a vida é a comida, a vida é a bebida, e a vida é o que elas vestem. E Jesus, ele está dando uma aula de cosmologia para os seus discípulos. Ele está dizendo: esse mundo é meu. Tudo o que vocês veem nesse mundo é meu, me pertence. Se você tem vida, se você tem ar nos seus pulmões, se esse passarinho voa, se essa planta cresce, é porque eu permito. E se eu quiser tirar a vida de alguém, não há médico no mundo que possa reverter isso. Ele é o garantidor da vida. Então, irmãos, ou acreditamos que Deus é o garantidor e o Senhor de tudo, ou então nós vamos acreditar que esse mundo é governado por uma mera aleatoriedade. E Jesus, ele traz 2 exemplos.
O primeiro exemplo, ele fala, as aves do céu. Observem as aves do céu. Jesus, ele está falando não das aves do ninho, os bebês. Ele está falando com aves do céu, aves que voam. Quando a gente olha para esse texto, a gente tende a se preocupar. As aves do céu, elas não colhem, elas não juntam, não se preocupam com o dia de amanhã, elas não fazem provisão. Então, muitos leem esse texto e entendem como se Jesus estivesse requerendo de nós uma passividade. Então quer dizer que eu não vou me preocupar com o café da manhã, eu vou simplesmente acordar, olhar para a mesa e o café da manhã vai estar lá, maravilhoso. Também não vou me preocupar com o almoço, porque ele vai aparecer de uma hora para outra, extraordinariamente. Irmãos, essa é a confiança irresponsável. Jesus, ele não está falando dos filhotes, daqueles que recebem o alimento dos seus progenitores, que ficam no ninho aguardando o alimento. Ele fala com aves no céu, que voam. Ele fala com gente grande. E Jesus garante que essas aves que voam encontrem o seu alimento. E Lutero, quando se refere a esse texto, ele fala... ele questiona se achamos que esse versículo, ele está baseando a nossa crença de que temos que ficar esperando as coisas caírem do céu. Mas não, irmãos, essa é a confiança irresponsável. E como eu falei anteriormente, Jesus não requer dos seus discípulos confiança irresponsável. Jesus, ele mostra que as aves simplesmente voam e encontram o seu alimento. Elas não estão preocupadas se a taxa Selic vai subir ou descer, elas não estão preocupadas com qualquer outra coisa. E o texto fala, e o pai das aves? Não, o texto fala, e o pai de vocês. O pai de vocês. Então Jesus, ele está querendo mostrar que há um grau, as aves, os lírios, e nós, se Deus sustenta algo tão menor como as aves, os lírios, Ele não vai sustentar os próprios filhos dele? E, irmãos, essa promessa, ela é válida para os filhos dele. O segundo exemplo é os lírios do campo. Diferente dos pássaros, que a gente viu anteriormente, os lírios, eles não se movimentam. Eles ficam ali parados, eles estão inertes. E naquela época, existiam muitos lírios, eram campos cheios, e esses campos eram lindos. E sempre estavam lindos. E a gente olha para esses lírios e deve questionar, mas não tem jardineiro, não tem uma pessoa que vai ali todos os dias cuidar desses lírios. Como eles sempre estão bonitos, como eles sempre estão crescendo. Quem cuida desses lírios? Então Jesus, ele está nos direcionando para a ideia do maior para o menor, do mais abrangente. Se ele sustenta esses que são em grau inferior a nós, os lírios, as aves, quem dirá os filhos dele? O segundo argumento é o argumento da identidade. O que marca a identidade de quem não é súdito do Senhor são os ídolos que essa pessoa tem. O dinheiro, a estabilidade, o poder. São diversos ídolos que a gente pode encontrar nos dias de hoje. E assim como Jesus distingue os discípulos
das aves e dos lírios, ele também distingue os discípulos dos não discípulos. Os súditos de Jesus, eles têm outras ambições. Porque eles encontraram um tesouro pelo qual eles podem dar a própria vida. Irmãos, será se a nossa desconfiança de Jesus revela que Ele não é o nosso maior tesouro? Será que toda essa insegurança, toda essa angústia, com as preocupações, com as coisas da vida, resultam de que não queremos perder as coisas que nós temos, sendo que não olhamos para Jesus como a única coisa que nos foi dada e que nunca nos será tirada? As coisas desse mundo, elas apodrecem, elas corroem, elas são destruídas, elas são furtadas. E mesmo assim, nós amamos mais essas coisas do que aquilo que foi nos dado de graça e nunca será tomado de nós. No versículo 32, porque gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Jesus, ele diz, o Pai de vocês. Mais uma vez, ele fala, o Pai não é de todos. A Bíblia, ela não aceita essa universalidade. Essa promessa é para aqueles que são filhos do Altíssimo. O discipulado de Jesus não admite a universalidade. Ele não negocia a particularidade do povo de Deus. Por quê? Essa promessa é para os salvos. Porque aqueles que não são salvos, não são povo de Deus, eles têm mesmo do que se ansiar. Nós sabemos o que está preparado para eles. O terceiro argumento, versículo 34, a gente percebe que um argumento mais denso, um menor, e agora um versículo. Jesus, ele está chegando no centro da questão, dizendo para não nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. E nós vamos planejar o dia de amanhã. A gente sempre planeja. E sempre, ou a maioria das vezes, dá errado. Porque é para isso que o planejamento serve, para dar errado. Mas no final de tudo, as coisas vão se desenvolvendo e no final dá certo, mesmo dando errado. E isso é Deus. Deus mostrando que nós não estamos no controle. Porque não há nada que não esteja debaixo da mão poderosa do Senhor. Irmãos, isso é algo complexo para nós. Deus, Ele é complexo. E nós vamos ter dificuldade de entender Ele. Não é fácil compreender o Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Mas Ele não tem nenhuma dificuldade em nos dar direcionamento, em pôr sua mão sobre nós, em nos dizer qual caminho tomar, através da sua palavra. Irmãos, então, o que podemos abstrair, o que podemos resumir de tudo isso? Só o fato de Jesus dizer isso já é suficiente para confiarmos na provisão dele. E eu pergunto a vocês,
qual seria a coisa mais extraordinária que Jesus poderia te dar hoje? Pense nisso. Qual seria? Pensaram? Irmãos, Ele nos deu algo maior. Ele lhe deu algo maior. Ele deu o seu próprio filho. O seu próprio filho. Então, o que é que Ele não poderia te dar? O que é o seu sustento perto da vida do próprio filho que desceu e se sacrificou em uma cruz? O que é o seu sustento perto do amor incondicional? Amor que não conseguimos entender porque é extraordinário. Ele mesmo sacrifica o próprio filho para ter paz com você. Para que o seu ódio, porque nós nascemos e em nossas raízes nós temos ódio das coisas de Deus, ódio, porque nós somos pecadores. E Ele derrama o sangue do seu próprio filho para transformar esse ódio em amor, em paz conosco. Por quê que ainda continuamos a nutrir esse ódio? Porque esse ódio é a única coisa que pode explicar essa insegurança, essa não confiança no nosso Senhor. E alguém pode questionar: como confiar em um Deus que tem mártires? Que tem pessoas que passaram... A gente vê na Bíblia tantas mortes por causa do Evangelho, mortes assustadoras, apedrejamentos, queimados vivos, pendurados em uma cruz de cabeça para baixo. Como confiar em um Deus que permite que isso aconteça com o seu povo? Por que que o cristão ele tem que passar por provações? E eu devolvo a pergunta a vocês. Por que Deus precisou enviar o seu filho, e passar por toda a humilhação, toda a traição, o escárnio dos homens? Jesus, ele sofreu, ele foi traído, ele sofreu humilhação, foi cuspido, chicoteado. Por que ele teve que vir e sofrer tudo isso? Por que que ele não poderia vir e não passar todo esse sofrimento e cumprir a promessa? Mas se Deus passou, se Jesus passou, quer dizer que através do sofrimento, Deus, Ele forja o nosso caráter. E mais do que isso, Ele forja súditos. E como vimos ao longo do texto, o quão importante é sermos súditos, porque essa promessa do não se preocupe é para os súditos dele. Os súditos de Jesus, eles sabem sofrer pelo Evangelho, porque eles sabem que o único sofrimento pelo qual Deus não vai livrar eles é o sofrimento pelo Evangelho, porque nós nos unimos no discipulado de Jesus Cristo, carregando a cruz que Ele carregou. Irmãos, nós temos que ter em mente que Deus, Ele está conosco. E que Jesus é tudo em nossa vida. Tudo. E quem tem Jesus, tem todas as coisas. Nós temos que nos submeter àquele que detém a primeira e a última palavra.
Vamos entregar verdadeiramente a nossa vida para aquele que é único e suficiente para suprir, direcionar, carregar-nos diariamente em busca do tesouro maior, que é uma vida de eternidade e felicidade com Ele. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Paizinho, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu ensinamento nesse texto. Obrigado porque o Senhor nunca nos desampara. O Senhor nunca tira a sua mão sobre aqueles que são os seus discípulos, filhos amados. Pai, que uma semente tenha sido plantada no coração de cada um aqui, e que cada um possa sair daqui, Paizinho, confiando mais na promessa e na palavra do nosso Senhor, de que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Abençoa, Paizinho, essa igreja, esse culto e a EBD logo mais, Pai. É isso que eu te agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Yuri, que Deus te abençoe ao lado da sua esposa, com o filhinho chegando aí em breve. Yuri trazendo essa mensagem, a única coisa que me vinha à mente era: graças a Deus, e que privilégio e que bênção poder confiar no Senhor e ter a paz que vem dessa confiança. Eu quero dizer que rever meus irmãos é sempre uma alegria. Eu passo de segunda a sábado, ansiando domingo para poder rever meus irmãos. Poder ver nossos visitantes nesta manhã também é uma alegria muito grande. Mas eu fiquei especialmente feliz em ver Daniel e Nayana com Pedro e Rebeca aí com eles hoje. Graças a Deus por isso. Nós estivemos orando durante a enfermidade, e ver aí vocês juntos e ver as crianças bem, só faz alegrar o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria, que bênção saber que o nosso Deus ouve e responde a nossa oração. Queridos, na página 5 do seu informativo, especialmente você que está nos visitando nesta manhã, está apresentada aí como funciona a nossa escola bíblica dominical. Sem sombra de dúvida, não há igual. Nós temos uma EBD muito rica, muito abençoada, que lhe proporcionará grande crescimento espiritual, e as classes estão aí: adolescentes 1 e 2, integrar 1 e 2, amadurecer 1, 2 e 3 e servir. Você que está nos visitando esta manhã é nosso convidado a continuar para a Escola Bíblica Dominical, especialmente na classe Integrar 1. Ela se reúne no auditório da igreja. Como chegar lá? Você sobe a escada, ao chegar ao alto da escada, você entra à esquerda, no final do corredor está o auditório. É a sala mais ampla que a gente tem, e você que está nos visitando nesta manhã é bem-vindo. Se desejar, se puder permanecer conosco, permaneça, para participar da classe Integrar 1 da Escola Bíblica Dominical. As demais classes têm aí a sala onde estão se reunindo, a mesma coisa em relação ao Ministério Infantil, para onde todos poderemos levar as nossas crianças e buscá-las ao término das atividades das classes. Você vai se colocar em pé ao meu pedido, por favor. Nós daremos encerramento ao culto, e após o término do culto, imediatamente seguiremos para a nossa escola bíblica. Só quero novamente lembrar: hoje é o último almoço dessa temporada que está sendo promovido pelo Ministério de Casais. Então não perca a oportunidade de se deliciar e de contribuir para o retiro de casais que vai acontecer em novembro. Curve a cabeça, feche os olhos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, irmãos, conosco permaneça a cada dia, até o dia em que Jesus virá para nos buscar. Que assim seja, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Amém. Encerramos a transmissão do Ministério Infantil.